Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco de redes de computadores, né? A gente falou muito de IA, que é uma coisa quente, né? Mas existem outras evoluções ou outras revoluções acontecendo na computação, né? A gente viu a Michelle falando de segurança e o André vai falar para a gente de um outro lado, que é a parte de redes ultra confiáveis, né? Então, hoje a gente pode fazer toda essa coleta de dados que a gente usa em IA exatamente pelo fato que a gente tem uma rede. E agora a grande evolução que a gente tem, né, na área de redes são essas redes ultra confiáveis. E quem que é o André? O André é um cara que eu conheço já tem um tempo, né? Eu fui um dos orientadores dele aqui no mestrado. Ele é um cara, né, que tem muito tempo que já trabalha em telecom. Ele saiu do mestrado, foi para o exterior, começou o seu doutorado na Irlanda, no Trinity College, e aí o orientador dele foi para os Estados Unidos, na Virginia Tech, então o seu doutorado foi na Virginia Tech, e ele está para começar um emprego na Brown University. E vocês vão ver, né, que o André tem uma atuação muito de redes de computadores, telecomunicações. Então, além dessa parte, né, de comunicação ultra confiável, ele trabalha na parte de antenas, superfícies reconfiguráveis, certo? Então, gostaria que vocês me juntassem aqui, se juntassem a mim, uma salva de palmas para o André. Bem, primeiramente, muito obrigado por todo mundo, pela presença. Eu sei que talvez é um pouco difícil agora, principalmente depois do almoço. É um prazer voltar para o DCC UFMG depois de uns 4, 5 anos que eu saí daqui, com uma pandemia no meio do caminho. E é um prazer ainda maior voltar numa oportunidade como essa aqui, de compartilhar um pouco sobre o meu trabalho com vocês. A apresentação de hoje a gente vai falar de uma linha de pesquisa que eu comecei a trabalhar com ela durante o meu doutorado e que ainda é a minha principal linha de pesquisa, é em como construir redes de celulares para aplicações de ultra confiabilidade e baixa latência. Então, eu espero que aqui no final da apresentação, se vocês nunca ouviram falar desse tipo de serviços, que vocês tenham uma ideia do que são esses serviços de ultra confiabilidade e baixa latência. Quais são os desafios de se construírem redes de celulares para suportar serviços de ultra confiabilidade e baixa latência? E também a gente vai falar de 2 facilitadores que podem ser utilizados para construir essas redes que suportam esses tipos de serviços no futuro. Mas antes da gente realmente começar a falar sobre o tópico, eu queria só dar um passo para trás e só talvez incrementar um pouco mais sobre o que o Daniel já falou sobre mim. Contar um pouco da minha trajetória e também da minha conexão com o DCC UFMG. A minha trajetória provavelmente é um pouco diferente da maior parte de vocês, porque eu comecei na área de engenharia de telecomunicações e depois gradualmente eu fui mudando para computação, mas eu sempre tive nessa interseção entre essas 2 áreas, atuando em redes de computadores, redes sem fio e redes de celulares. A minha conexão com o DCC UFMG começou em 2017, quando eu vim para cá para o mestrado em Ciência da Computação. Eu, para ser honesto, caí aqui um pouco meio que de paraquedas. Durante a minha graduação, eu não tive muito contato com pesquisa, e foi a UFMG que abriu as portas para mim com pesquisa acadêmica, e também serviu como uma catapulta depois para os próximos passos na minha carreira. Eu decidi seguir uma carreira acadêmica. Foi o DCC UFMG, o Daniel, que me possibilitou fazer o doutorado no exterior. Eu comecei ele no Trinity College Dublin, eventualmente transferi para os Estados Unidos, concluí o doutorado ano passado. E atualmente eu mudei para Rowan University como professor. Tem uma semana no meu emprego novo, quase que recente. Mas bem, voltando ao tópico de redes de ultra confiabilidade e baixa latência, talvez a primeira pergunta a se responder aqui é o porquê, né? O que são essas redes de ultra confiabilidade e baixa latência e por que a gente está interessado nelas, né? E uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui para ajudar a motivar esse problema é se a gente parar para pensar
na evolução das redes de comunicação. Quando a gente fala redes de celulares, quando a gente fala de 1G, 2G, por exemplo, a gente tinha lá redes totalmente focadas em voz, um pouco de mensagens, e depois, quando a gente vem ali para o 3G, 4G, a gente tem uma mudança onde que as redes elas começam a ser mais orientadas à transmissão de dados, à internet. E durante o 3G e o 4G, a gente tinha meio que esse objetivo, dois objetivos. Um deles de expandir a cobertura das redes, levar redes de celulares para a maior parte dos lugares, e também um objetivo de fazer conexões cada vez mais rápidas, né, para suprir essa demanda que a gente tem de vídeo streaming, browsing, cada vez mais dados serem transmitidos por segundo. Então, esse sempre foi ali um objetivo principal, ter uma conexão cada vez mais rápida. As coisas mudam um pouco quando a gente chega no 5G. A visão do 5G, embora as redes de 5G estão ainda sendo construídas na maior parte dos lugares ao redor do mundo, é uma coisa ainda nova, mas a visão do 5G meio que começa há 10, 12 anos atrás. E a visão que a gente tinha para o 5G era que a gente expandia esse conceito de conexões mais rápidas para também duas outras direções. Uma dessas direções é o que a gente chama de Massive Machine Type Communication, que é onde que a gente olha para aplicações do tipo internet das coisas e como que a gente lida com um grande número de conexões na rede. As redes atuais elas já lidam com um grande número de conexões, porque todo mundo tem um celular hoje em dia, mas a gente espera que com a internet das coisas, mais e mais dispositivos se conectem, e acaba sendo um desafio como que a gente lida com esse número grande de conexões. Uma outra direção que surgiu é o que a gente chama de Ultra Reliable Latency Communication, que é o tópico da palestra de hoje. E aqui a visão é que a gente comece a incorporar a rede sem fio, redes, serviços, tipos de serviços que são totalmente sensíveis a falhas, né? E alguns exemplos estão ali. A gente tem, por exemplo, carros totalmente autônomos, onde a gente tem interesse, onde os carros eles trocam mensagens de controle entre si, ou com uma estação de controle ou regulamentação. E o problema nesse caso é que a gente quer garantias altas de que toda a informação que a gente transmita para esses veículos, elas cheguem lá rapidamente e com grandes garantias de que a informação vai chegar lá, né? Porque um dos problemas é que se ocorre alguma falha em um veículo autônomo, por exemplo, e tem algum erro na definição da trajetória, por exemplo, isso pode acarretar em alguma colisão, algum acidente, né? Outras aplicações relacionadas, a gente tem também automação industrial, onde a gente tem máquinas no chão de fábrica sendo operadas remotamente por uma central de controle. E a ideia aqui é a mesma coisa, né? A gente não quer que essas informações de controle demorem a chegar até as máquinas, porque pode acontecer alguma colisão nesse meio termo. Pois bem, essa é alguma das motivações para esse Ultra Reliable Latency Communication, caso de uso, né? São aplicações que são extremamente sensíveis a falhas. E quanto que a gente olha agora um pouco mais para o futuro ainda, essa visão do 6G, ela surgiu recentemente, onde que a gente expande esses 3 casos de uso do 5G, onde a gente quer conexões mais rápidas, um grande número de dispositivos e conexões ultra confiáveis. A gente expande esses casos de uso para 6, mas uma coisa interessante é que essa área de ultra-confiabilidade, ela permanece, ela muda de nome, passa de Ultra Reliable Latency Communication Services para Hyper Reliable Latency Communication Services, mas a ideia ainda é a mesma. A gente quer garantir grandes garantias de desempenho na rede. E o que torna isso, construir esse tipo de rede de celular que suporta serviços de ultra-confiabilidade e baixa latência tão desafiador, né? Primeiro, só dando um passo para trás, eu sei que dependendo da sua área de especialização aqui, talvez confiabilidade tenha uma definição um pouco diferente. Aqui a gente define confiabilidade como garantias de desempenho. Particularmente, a gente define confiabilidade como uma probabilidade de sucesso de transmitir uma determinada quantidade de dados, dada uma latência máxima que a gente tem para a transmissão. E o que torna os serviços de ultraconfiabilidade e baixa latência tão desafiadores são os requisitos para aqueles 2 parâmetros de confiabilidade e de latência. Nesses serviços, a gente geralmente se refere à confiabilidade como uma função de múltiplos noves.
onde 5 novos, por exemplo, significa 99,999% de confiabilidade, ou seja, a gente tem uma margem muito pequena de erro de 0,001%, e latência, a gente se refere à latência na casa de 1 milissegundo, ou talvez até menos que 1 milissegundo. E aí talvez você se recorde da aula de redes, que a gente já tem alguns mecanismos em protocolos de redes para lidar com confiabilidade, por exemplo. A gente pensar pelo TCP, onde a gente tem retransmissões, ou alguns protocolos MAC, onde a gente retransmite informação para garantir confiabilidade. Não se aplica esse tipo de mecanismo necessariamente nesses casos aqui, né, porque a gente está limitado a uma latência extremamente baixa, né, o que significa aqui que a gente não tem tempo para retransmissão, a gente tem que garantir que a informação ela seja transmitida de forma correta na primeira vez. E, em paralelo com esses requisitos bem altos, a gente tem um desafio em redes celulares, que se aplica a maior parte das redes sem fio no geral, que é os processos estocásticos que governam essas redes, né? Então, se a gente está falando de uma rede de celular, a gente tem, por exemplo, mobilidade do usuário, a gente não tem garantia onde que o usuário ele vai estar na rede, ele pode, uma hora estar bem perto de uma estação base do transmissor, outra hora bem distante, uma hora talvez tenha algum obstáculo entre o transmissor e o receptor. E também a gente tem que o meio, ele é um meio compartilhado, né? Algumas vezes a gente tem interferência também. Então a gente tem esses requisitos de garantia de desempenho muito altos e ao mesmo tempo a gente tem essa natureza estocástica de redes sem fio e redes de celulares. Então o desafio aqui é como que a gente opera nessa interseção, né, dos requisitos e do ambiente de redes que a gente está interessado. E só para deixar claro, quando a gente fala de confiabilidade é no geral de ponto a ponto, né? Aqui hoje a gente vai focar nessa parte do link de rádio. Um grande motivo é por causa dessa natureza estocástica que eu comentei. Não é o único ponto que é sujeito a características estocásticas na rede. Essa parte aqui também tem alguns desafios em si. Mas essa aqui é uma que coloca um grande desafio em como que a gente supera ela, só por causa do jeito que ela é dinâmica. Bem, então, quando a gente pensa como que é que a gente garante, né, que esses serviços eles garante aqueles requisitos de confiabilidade e baixa latência, a gente tem que se perguntar o que é que dá para fazer para a gente prevenir falhas, né, na rede. E por falhas aqui eu quero dizer que a transmissão ela não exceda uma determinada latência máxima com uma probabilidade de 99,999%. A gente tem que olhar quais são os fatores que afetam latência nesse caso, né, da rede. Bem, a definição exata vai depender um pouco da tecnologia que a gente quer adotar. Se a gente está falando de 3G, se a gente está falando de 4G, 5G, mas tem algumas coisas que são comuns, né? A gente pode, por exemplo, definir, utilizando o que a gente chama de capacidade de Shannon, o que seria a relação entre latência e alguns parâmetros da rede que a gente tem. Essa definição ela é representada aqui, né? A gente tem que a latência ela é proporcional ao que seria aqui o inverso da capacidade de Shannon. O que essa fórmula mostra para a gente? Ela meio que expõe algumas coisas que são de dependência ali, né? Uma delas é largura de banda, está relacionada ao espectro, quanto de espectro que a gente tem para modular um sinal. E outra é o que a gente chama de Signal to Interference plus Noise Ratio, que, se você não está familiar com o termo, você pode pensar isso como uma qualidade do sinal mesmo recebendo. No seu celular você vê as barrinhas ali, né? Quanto maior as barrinhas, maior seria esse SINR. E tem algumas coisas que interferem nesse parâmetro aqui. Esse parâmetro é basicamente uma variável aleatória, que ele vai depender de coisas do tipo qual a localização do usuário na rede, distância até o transmissor, qual é o meio ao redor, né? Se a gente tem obstáculos se movendo, por exemplo, reflexões, coisas desse tipo. Então, tem alguns parâmetros que a gente não consegue controlar, por exemplo, mobilidade, mas tem outros parâmetros que a gente consegue controlar, né? A gente não consegue controlar a mobilidade, mas consegue controlar, por exemplo, a distância do usuário até a estação base, no sentido de que a gente pode construir mais estações base, mais transmissores na rede, para encurtar essa distância, garantir que, geralmente, a gente tenha uma estação base próxima ao usuário. Isso dá algumas ideias, né? Se a gente tomar a posição de um operador de telefonia, por exemplo, a gente quer construir uma rede.
quais são os parâmetros que a gente consegue manipular para construir uma rede que satisfaça os requisitos de serviços de ultraconfiabilidade. E essa é basicamente a ideia que a gente vai adotar de agora para frente, né? Essa ideia de dimensionamento. Se nós somos um operador de telefonia móvel, o que é que dá para a gente fazer para construir essas redes que suportem serviços de ultraconfiabilidade e baixa latência? E aqui a gente tem um exemplo, né? Essa imagem, ela representa uma rede de telefonia móvel. Cada ponto azul ali representa uma estação base ou uma torre de transmissão. E o que a gente tem ali é aquela região em branco, são regiões onde a gente suporta serviços de ultraconfiabilidade em baixa latência, adotando esses valores típicos aqui que a gente tem para definir URLLC, 5 noves de confiabilidade, 1 milissegundo de latência máxima. E a ideia aqui vem do que a gente estava discutindo anteriormente, né? Por exemplo, se a gente coloca mais espectro disponível para comunicação, a gente consegue expandir aquela área de cobertura de serviços de ultraconfiabilidade. O mesmo raciocínio a gente adota com a densidade de estações base, né? A gente constrói mais, então a gente tem menor distância até o usuário, então a gente consegue ter uma região branca ali maior na nossa rede. Agora, a questão é, se a gente só começar, um operador, por exemplo, a gente só começa a comprar mais espectro, que é um recurso bem custoso, e se a gente começar a construir também mais estações base, isso requer um investimento gigante, não é uma estratégia muito boa, só investir e esperar que as coisas vão funcionar, né? Então aqui a ideia é que a gente faça a pergunta, né, ok, a gente sabe que mais recursos são melhores nesse caso, ajudam a ter esse suporte para serviços de ultraconfiabilidade e baixa latência, mas o quanto que é que a gente precisa, no final das contas, para construir uma rede de telefonia móvel que suporte esses tipos de serviço? Isso até é uma pergunta que a gente pode fazer até antes de um operador mesmo, né? Se a gente está tentando criar essa visão de ter esses serviços em redes do futuro, será que é factível no final das contas ou não? E a gente fez alguns estudos para tentar responder essa pergunta. Será que dá para fazer? O quanto que é de recursos que a gente precisa para fazer no final das contas? E aqui eu estou resumindo em 2 resultados que a gente obteve, e o resultado, a priori, não é tão animador assim, porque as coisas ficam bem desafiadoras. Eu quero ir aqui um por um, só para te dar uma ideia do que eu quero dizer com desafiador. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, o que a gente faz é, a gente estuda uma rede via simulações, mas uns modelos de redes definidos por 3GPP, que tendem a ser razoavelmente realistas às redes reais de telefonia de celular. E a gente olha, se a gente tem 2 graus de liberdade na hora de construir uma rede, espectro e densidade, por exemplo, o que a gente precisa para construir uma rede que suporte serviços de ultraconfiabilidade e baixa latência na rede quase que toda? E o que a gente obtém são coisas do tipo, se a gente foca em 5 noves de confiabilidade, a gente fala de coisas da casa de 1 GHz de espectro, ou a gente fala em densidades que vão de 50 estações base por quilômetro quadrado ou até mais. Se você não está familiar com esse tipo de escala, aqui a gente tem uma referência, o que a gente tem disponível em 4G e em 5G de espectro, a gente fala na casa de megahertz. Então, para obter 5 noves de confiabilidade numa rede celular, a gente precisa de gigahertz. A gente está ordens de magnitude acima do que a gente realmente tem hoje em dia. Esse é o problema número 1, né? A gente pode trocar um pouco de largura de banda, espectro por densidade, mas o problema é que quando a gente começa a entrar nessas faixas aqui do 4G e 5G, a gente começa a falar de densidade na casa de 80 estações base por quilômetro quadrado, o que também não é muito otimista, né? Porque significa que a gente vai ter que construir uma estação base a cada esquina, talvez até mais, o que não dá, no final das contas simplesmente não dá. Um outro estudo que a gente fez,
Esse aqui a gente adotou alguns modelos de rede um pouco mais simplificados, porque a gente queria tentar modelar de maneira matemática para tentar expor alguma dessas relações dos requisitos que a gente precisa para construir essas redes. E aqui os eixos são um pouco diferentes, o eixo Y é o mesmo, a gente foca em espectro aqui. O eixo X, ele simplesmente diz o tamanho daquela área da figura anterior, daquela área branca. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, quando a gente fala de 0.8 em Spatial Reliability, significa que em 80% daquela área da nossa rede, a gente suporta serviços de ultraconfiabilidade. Ainda, se a gente olha para os números aqui, ainda fica desafiador, né? Se a gente vai para 80% daquela área de rede, a gente obtém números aqui da faixa de dezenas de gigahertz de largura de banda, o que, de novo, é desafiador. Mas uma das coisas interessantes desse estudo é que a gente conseguiu obter uma expressão que modela essa relação. E o que essa expressão expõe, eu não quero ir passo a passo da expressão, mas focar nesse denominador aqui especificamente. O que ele expõe, no final das contas, é que para cada 9 de confiabilidade que a gente tem na rede, a gente precisa de 10 vezes mais espectro de largura de banda. O que, de novo, não é muito otimista, porque a gente fala de serviços de ultraconfiabilidade, está interessado em 5, 6, 7, 8, 9, né? Então as coisas elas não crescem de forma gradual. E, de novo, dá para a gente voltar para essas escalas, né? Isso meio que justifica quando a gente fala de 5 noves, dezenas de gigahertz em espectro. Bem, mas nem tudo são más notícias, né? Tem alguns mecanismos que a gente pode adotar para facilitar esse tipo de serviço em redes celulares do futuro. Um desses facilitadores que a gente vai discutir aqui é o que a gente chama de múltiplas conexões em redes de múltiplos operadores. Isso foi um estudo que a gente começou durante, acho, 3 anos atrás, durante o meu doutorado, quando a gente estava procurando alternativas. E aqui a gente casou 2 conceitos. Tem um conceito que ele é razoavelmente popular nessa área de ultraconfiabilidade, que é de múltiplas conexões, e a ideia é que ela é bem simples, né? A gente monta um sistema paralelo. Então, ao invés de ter uma conexão fazendo a comunicação, a gente tem 2 conexões, a gente transmite os mesmos dados naquelas 2 conexões, e a gente tem redundância, né? Se uma conexão falha, aí a gente ainda tem uma outra conexão para prover aquele serviço e tem uma garantia maior de que as coisas vão funcionar. E a gente casou isso com redes de múltiplos operadores ou redes compartilhadas, onde que a ideia aqui é que a gente tenha um celular que ele se conecte a 2 estações base, mas cada estação base ele é de um operador diferente. E o porquê que a gente escolhe esse ambiente de redes compartilhadas ou de múltiplos operadores? Por causa de diversidade de recursos, né? Porque cada um desses operadores, como eles constroem redes de forma razoavelmente independente, a gente consegue, de certa forma, garantir a um determinado nível que aquelas 2 conexões elas não sejam necessariamente correlacionadas uma com a outra, né? Porque um dos problemas de se utilizar múltiplas conexões a uma mesma estação base ou a um mesmo operador é que a gente, involuntariamente, a gente introduz correlações entre aquelas 2 conexões, né? O que significa que, quando uma falha, a outra falha, então, no final das contas, não tem ajuda nenhuma no sistema. E para ver se essa intuição realmente estava certa, né? Será que isso faz sentido? Será que tem os ganhos ou não? A gente fez esse estudo prático na cidade de Dublin, na Irlanda, onde a gente coletou dados de 3 operadoras móveis. A gente fez uma coisa, se vocês já ouviram falar no que se chama de drive test em operadoras de telefonia, operadores de telefonia basicamente tem um carro com receptores, e você dirige aquele carro ao longo da cidade, coleta dados sobre a cobertura da rede, para saber quão bem a rede está funcionando ou não. Aqui a gente fez algo similar, mas foi com o walk test, de maneira mais modesta. A gente fez pegou 3 telefones, colocou numa mochila, cada telefone conectado a uma rede de operadora diferente, e começou a coletar dados para os mesmos instantes de tempo e
para as mesmas localizações, porque a base de dados que a gente coletou nesse estudo possibilitava a gente fazer perguntas do tipo, e se esse telefone tivesse conectado simultaneamente a 2 operadores, por exemplo, que a gente conectou os dados, quais seriam os ganhos nesse sistema? Será que esse ambiente de múltiplas conexões em uma rede de múltiplos operadores realmente dá algum ganho para a gente ou não? E esse é um dos resultados que a gente obteve, né? Então, uma das coisas que a gente fez foi analisar se há realmente esse senso de complementação entre uma operadora e outra. E uma das coisas que dava para a gente fazer, a gente começou a calcular a correlação entre os operadores. Uma má notícia aqui é que quando que a gente avalia a correlação geral de todos os operadores, a gente descobre que eles têm um grau de correlação significativo, algum deles até bem alto, 3,34, por exemplo, o que não é muito otimista, porque, de novo, isso significa que quando uma conexão tem um desempenho ruim, a outra também tem um desempenho ruim naquela mesma localização e naquele mesmo tempo. Mas uma coisa interessante que a gente descobriu é que, se a gente focar nos períodos ou nas localizações onde o desempenho é ruim, a correlação ela cai. Por exemplo, aqui a gente tem os mesmos coeficientes de correlação, mas a gente foca para cada operador nas localizações onde o sinal é ruim, os 10% piores sinais do nosso experimento. E aí a gente já começa a ver algumas coisas diferentes. Por exemplo, aquela correlação de 3,34 que a gente obteve, aqui já vira menos 28, o que já é um indicativo bom, né, ou de independência ou de correlação negativa, significando que, em alguns casos, quando uma conexão falha, a outra está boa, na verdade. Quando a gente fala de confiabilidade, são esses períodos de má desempenho que a gente está realmente interessado, né? Quando as coisas estão funcionando bem, para confiabilidade não tem muito problema. E uma outra forma de ver esses dados que eu estou apresentando para vocês é aqui, ó, a gente tem esse mapa de uma das regiões de onde a gente coletou os dados. Cada cor aqui representa os 10%, as localizações dos 10% dados que a gente coletou durante o nosso experimento, para cada operador. Em algumas das localizações, a gente vê uma aglomeração das 3 cores. Não é uma boa notícia, porque os 3 ali têm desempenho ruim, mas o que é legal é que quando a gente olha para a imagem como um todo, a gente vê que geralmente algumas regiões têm uma predominância de uma cor ou outra. Significa que naquela região só um operador tem um desempenho ruim, o outro tem um desempenho bom. Então, quando a gente tem esse ambiente de múltiplas conexões a múltiplos operadores, significa que talvez uma conexão está ruim, mas a outra está boa ao mesmo tempo. Então, a gente tem um ganho intuitivo em questão de confiabilidade. Eu não quero entrar em detalhes necessariamente como que é que a gente faz esse cálculo aqui, mas quero apresentar para vocês uma intuição atrás dessa figura de mérito. Aqui a gente basicamente calcula, usando aqueles dados daqueles experimentos, quais são as taxas de transmissão que a gente obtém nas diferentes localizações. A barra em laranja é o que a gente tem a média total. Aqui a gente tem as diferentes combinações, o MC é para essas múltiplas conexões em redes de múltiplos operadores, e o SC é uma conexão, um operador só. Quando a gente compara os ganhos dos dois, na média geral, a gente vê que tem um determinado ganho de se utilizar múltiplas conexões e múltiplos operadores, mas é um ganho razoavelmente pequeno, né? Tenha na cabeça ali também a escala do eixo Y, que é logaritma, né? Só para ter uma ideia das distâncias ali também. Mas uma das coisas que é interessante, quando a gente calcula a média, mas a média nos 10% piores casos, a gente já vê que o ganho, na verdade, é muito maior. Ele já aproxima de uma ordem de magnitude aqui. O que é uma boa notícia, de novo, para a gente em confiabilidade, né? Porque a gente está falando nos períodos de má conexões, quando a gente está falando de ultra confiabilidade. Então, com esses indicativos na cabeça, a gente pode, por exemplo, repetir a mesma avaliação que a gente fez antes, né, do quanto de largura de banda, de espectro, que a gente precisa para construir redes de ultraconfiabilidade. E quando a gente compara o que a gente tinha anteriormente, em uma conexão, um operador, com esse cenário de múltiplas conexões a múltiplos operadores, a gente vê umas coisas interessantes. Uma delas é a redução. Aqui, ó, na escala que a gente precisa de largura de banda, a gente sai aqui de cima, por exemplo, de 10 elevado a 11 Hz,
para 10 a 9, ainda é gigahertz, ainda a gente tem um desafio ainda de como lidar com isso, mas já cai bastante, isso é um indicativo bom. Segunda coisa legal, antes a gente estava falando que daquela relação para cada 9 que a gente coloca em confiabilidade, a gente precisa de 10 vezes mais espectro. A relação muda quando a gente considera, por exemplo, uma rede de 2 operadores e 2 conexões. A gente tem uma relação agora que, para cada 2 nodes, nós aumentamos 10 vezes o requisito de largura de banda, o que é uma boa notícia, né? Sai de 1 node para 2 nodes, o sistema tem uma escalabilidade bem maior. Pode continuar aumentando ali o número de operadores, o número de conexões, a gente acaba vendo mais benefícios, mas a maior parte dos ganhos aqui está entre esse 1 operador e 2 operadores, né? O que, de certa forma, é uma boa notícia, porque isso significa que a gente não precisa começar a construir redes com 5, 10 operadores diferentes. E só um detalhe aqui também, para quem acha talvez a ideia um pouco diferente de ter essas múltiplas conexões para múltiplos operadores, se você parar para pensar bem, não é uma ideia tão longe da realidade hoje em dia, né? A maior parte dos celulares hoje em dia tem múltiplos chips, por exemplo, né? A maior parte não consegue comunicar simultaneamente com diferentes estações base, mas a gente já meio que tem ali um arcabouço tecnológico para lidar com isso. E outra coisa também, quando a gente fala nessas redes compartilhadas, ou redes de múltiplos operadores, algumas vezes também parece um pouco fora da realidade. Bem, aqui tem 2 formas de lidar com isso, né? Uma forma é você independentemente compra diferentes chips e utiliza os diferentes chips para você mesmo, mas se você precisar de alguma forma de coordenação entre os dispositivos das diferentes redes, aí você já não tem acesso a isso, né? Para uma otimização mais granular. Mas o que é um desafio grande, né? Como que você otimiza uma rede em equipamentos que vêm de diferentes redes, de diferentes operadores que competem entre si? Parece uma coisa meio que fora da realidade, porque é difícil convencer operadores a colaborarem entre si. Mas tem alguns modelos de negócio, mais atualmente, que são bem legais. Não sei se vocês já ouviram falar de rede de operadores virtuais, por exemplo, que são operadores que operam sobre infraestrutura de outros operadores. Por exemplo, nos Estados Unidos a gente tinha até o ano passado, a empresa ainda existe, é uma operadora da Google que chama Google Fi, mas ela mudou o jeito de operar, mas até o ano passado eles operavam no topo de 3 operadores tradicionais de telefonia móvel nos Estados Unidos, ou seja, já é basicamente esse ambiente que a gente está discutindo aqui de redes de múltiplos operadores. Mudando um pouco de tópico, mas também entre esses desafios de como construir redes de celulares para serviços de ultra confiabilidade, eu quero chamar a atenção aqui para até então a gente tem falado de um desafio mais que técnico, desafio de viabilidade, de como montar essas redes, né? Mas eu quero chamar a atenção também para um desafio prático que a gente tem quando a gente começa a operar nesses regimes de ultraconfiabilidade, né? Se você parar para pensar, se a gente estabelece uma meta de requisito de confiabilidade de 5 nodes, isso significa que a gente está interessado nos eventos da rede que acontecem com probabilidade de 0,001% do tempo. A gente está interessado em capturar esses eventos, porque aí a gente pode modelar a rede ou modelar sistemas para atenuar o impacto desses eventos raros. O problema é que é difícil capturar esses eventos raros, né? Se a gente está falando de 5 nodes, a gente está falando de um evento que tende a acontecer a cada 100 mil vezes. Se a gente for otimista, né? Porque se a gente quer garantia nas coisas, a gente não vai capturar 100 amostras de dados para fazer essa avaliação. A gente vai capturar mais para ter certeza de que a gente realmente capturou os eventos que a gente está interessado. Tem algumas regras que o pessoal geralmente adota, regras empíricas, né? Tem uma que você tem que coletar 100 vezes mais dados das amostras que você quer realmente capturar, né? O que significa que para 5 nodes a gente começa a falar de 10 milhões de dados que a gente tem que coletar, ou se a gente está fazendo simulações, por exemplo, de rede, a gente tem que simular ela 10 milhões de vezes. Só para dar um contexto, se cada dado demora 1 segundo para ser coletado, a gente começa a falar de uma coleta de dados de quase 4 meses. Dependendo do que a gente está fazendo na rede, talvez a gente precise tomar decisão em algumas horas, não dá tempo de coletar esse tipo
4 meses de dados, porque a rede já mudou algumas horas depois. E um dos métodos que tem para lidar com isso é você fazer modelagem matemática, né? Como eu falei anteriormente, que a gente fez um trabalho de modelagem matemática para obter aquela relação do espectro. O problema é, se quem já se aventurou em modelagem matemática aqui, talvez compartilhe da mesma experiência, é que as coisas costumam ir para fora dos trilhos de maneira bem rápida. Você modela uma rede simples, você consegue expor ali as relações, depois você quer incrementar aquele modelo, para o modelo ficar mais realista, e aí as coisas saem do trilho, porque aí você começa a obter algumas integrais duplas, indefinidas, as coisas não andam mais, e você fica estagnado, né? E você, a partir desse momento, você tem que partir mesmo por uma avaliação mais empírica, né? Seja ela simulações, seja ela coleta de dados de redes reais. Mas aí a gente volta para esse problema fundamental, né? A gente tem que coletar uma quantidade gigante de dados para fazer essa avaliação desses serviços raros. E aqui, dado esse contexto, o que a gente fez foi explorar um arcabouço matemático que é bem popular na área de finanças, engenharia de estruturas, ciência dos desastres, que é para prever esses eventos de probabilidade baixa. Esse arcabouço é chamado de teoria de valores extremos. E aqui o que a gente está interessado é realmente nesses eventos extremamente raros, né? Um dos exemplos que eu mais gosto, pelo menos, vem dos Países Baixos, né? Os Países Baixos levam esse nome porque boa parte ali da Holanda está abaixo do nível do mar. Então, eles têm um determinado dilema que eles têm que decidir, por exemplo, quão altos são as barragens que eles têm que construir ou manter para impedir que eles tenham inundações, porque o nível do mar ele vai mudar ao longo do ano, né? E de certa forma, por mais que você tenha ali uma média do nível do mar, é uma variável aleatória, né? Alguns anos você vai ter uma coisa mais estável, outros anos você vai ter um pico. Então a questão é, se eles querem fazer uma engenharia de, por exemplo, eu aceito que talvez nós tenhamos uma inundação a cada 10 mil anos. Como que é que você garante isso? Porque você não tem dados de 10 mil anos do nível do mar. Aí é uma das motivações desse tipo de estudo, né? Como que a gente faz para prever esses eventos extremos, né? Se a gente está pensando aqui numa PDF ou numa PMF de uma variável aleatória, por exemplo, o que a gente geralmente faz é a gente coleta alguns dados, tem um histograma dessa distribuição, mas aqui, quando a gente não tem esses dados aqui raros nos dois extremos, né? Como que é que a gente faz para avaliar aquilo ali sem necessariamente ter aqueles dados disponíveis? E aonde que esse arcabouço de teoria de valores extremos acaba ficando bem útil? O arcabouço é um arcabouço mais extenso, não vou entrar em detalhes de diferentes partes desse arcabouço, mas um deles é esse teorema. E esse teorema é legal para quem já cursou algum curso de estatística. A gente tem ali o teorema do limite central, por exemplo, que dá para a gente que uma soma de variáveis aleatórias, se aquela soma tende ao infinito, a gente tem uma distribuição, aquela soma normalizada, ela tende ela também é uma variável aleatória, mas ela tende a uma distribuição gaussiana, né? Mesmo que você não tenha informação sobre cada variável aleatória individual, a gente tem informação sobre uma soma grande, uma soma que tende ao infinito. Tem algumas correlações, são teoremas diferentes, só para deixar claro, mas eu só quero fazer essa analogia, porque o que esse teorema permite para a gente é, se a gente está avaliando uma variável aleatória, a gente não sabe, talvez é algum fenômeno da natureza que a gente está representando como uma variável aleatória, mas a gente não sabe a distribuição, a gente não sabe como se comporta, como que é que a gente lida, e principalmente se a gente está interessado nesses valores extremos, né? O que esse teorema diz para a gente é, a gente incorpora essa noção de excesso, o que o excesso é basicamente dados aqui, de um extremo ou de outro. A gente especifica um limiar, que é esse limiar U, e o que a gente tem é a variável aleatória que resulta desse excesso. Então a gente pega todos os valores daquela variável aleatória
que excedem aquele excesso e a gente faz a subtração dos dois, a gente tem um teorema que diz para a gente que, para grande parte das variáveis aleatórias, essa distribuição do excesso, essa variável aleatória ela é distribuída de acordo com essa Generalized Pareto Distribution. O que é uma informação importante aqui, né? Porque mesmo que a gente não tenha informação sobre S, a gente começa a ter informação sobre aquela variável aleatória de excesso. E como que isso ajuda a gente? Isso ajuda a gente, uma vez que a gente sabe a distribuição de X, a gente sabe como ela se comporta, a questão aqui é simplesmente estimar parâmetros daquela distribuição, né? Se a gente pensar sobre uma gaussiana, por exemplo, né? Uma gaussiana a gente precisa de 2 parâmetros para definir uma gaussiana, né? A gente precisa da média e da variância. Aqui também a gente tem alguns parâmetros. Então, uma vez que a gente tem uma estimativa boa desses 2 parâmetros, a gente tem informação sobre essa variável aleatória. E aí o que a gente faz aqui é aplicar essa informação para obter informações desses eventos raros. No nosso contexto, voltando para aquele dimensionamento de espectro para redes de ultraconfiabilidade, o que a gente faz é, a gente começa a rodar simulações para um ambiente de redes, onde a gente quer fazer aquela avaliação de quanto de espectro que a gente precisa, onde cada ciclo de simulação a gente coleta informações do canal de transmissão do meio sem fio e a gente faz a avaliação do quanto de espectro que a gente precisa baseado nessas simulações, baseado nessas informações dos canais que a gente obtém. A questão é, se a gente quer avaliar regimes de ultraconfiabilidade, quantas simulações a gente precisa rodar ou quantos dados a gente precisa coletar. E aí a gente aplica esse arcabouço de Extreme Value Theory para ver se tem algum benefício, né, de fazer isso. E o que a gente obtém é, aqui a gente tem um número de dados que a gente precisa coletar para chegar em uma estimativa que a gente assume ali que é boa o suficiente para as nossas estimativas, e a gente avalia quantos dados que a gente precisa para fazer essa avaliação, de acordo com o nível de confiabilidade que a gente está interessado. A nossa proposta aqui, que usa teorema dos valores extremos, é essa em laranja. E 2 coisas aqui, né? Uma das coisas é que quando a gente olha para regimes aqui de 2 nodes, 3 nodes ou até 4 nodes, a nossa solução, na verdade, basicamente tem um desempenho igual de outras formas de fazer avaliação que a gente tem na literatura, sendo que uma delas, essa aqui, o baseline, é basicamente a gente coleta muitos e muitos dados, a ponto de que os dados não falta dado, né? Então a gente vê que tem um desempenho bem similar. Agora, uma das coisas interessantes é, quando a gente começa a entrar nesse regime aqui, ó, de 4 nodes, 5 nodes, 6 nodes, a gente tem que a gente não precisa coletar mais tantos dados para fazer uma estimativa desses eventos raros e fazer esse dimensionamento de espectro que a gente tem para serviços de ultraconfiabilidade. Então, isso mostra um dos benefícios de se utilizar esse arcabouço de Extreme Value Theory aplicado a redes de ultraconfiabilidade para lidar com problemas de ultraconfiabilidade e baixa latência. Nesse caso, especificamente, a gente olha para espectro, dimensionamento de espectro, mas a gente pode meio que abranger esse mecanismo para outros cenários também, que a gente encontra o mesmo problema, né? Precisa de muitos dados para estimar os eventos extremos e a gente não tem esses dados. Com isso, eu meio que concluo a minha palestra, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu espero que tenha sido útil, se vocês nunca ouviram falar sobre serviços de ultraconfiabilidade e baixa latência, que tenha sido uma boa introdução, e que se vocês já eram familiar com o tópico, talvez a questão ali de modelagem e como lidar com esses problemas talvez também tenha sido útil. A gente tem algumas perguntas. Qual o custo para os usuários a se conectarem a 2 operadoras celulares? Há um maior custo de energia nos dispositivos dos usuários? O custo financeiro, a questão é talvez ter 2 planos de celular, né? Talvez seja a resposta mais curta. O custo energético é uma pergunta interessante, porque quando eu mostrei aquela visão lá do 5G, 6G, que a gente tem agora para frente, um dos objetivos que a gente tem para a próxima geração de telefonia de celulares
é sustentabilidade. Então, a questão do consumo energético é uma coisa fundamental. É um dos malefícios, uma das desvantagens de ter esse tipo de sistema de múltiplas conexões a múltiplos operadores. Múltiplas conexões no geral, né? Vai ter maior transmissão, consumo de energia por causa de transmissão. Então, é menos eficiente energeticamente falando. Você acha que as redes de ultraconfiabilidade e todos os seus benefícios podem se juntar com o aprendizado federado e ajudar a melhorar a pesquisa nas duas áreas? Eu não sei muito se a pergunta foi para redes para aprendizado federado ou aprendizado federado para redes. A segunda parte, eu acho que a resposta é sim. Aprendizado de máquina, no geral, tem um escopo grande e tem sido bastante pesquisado, embora não tenha apresentado hoje necessariamente soluções com aprendizado de máquina. Mas, por exemplo, esse arcabouço de Extreme Value Theory, também há soluções que olham para aprendizado de máquina como uma alternativa de tentar fazer essas predições para eventos raros, ou modelagem da rede. A gente também tem, não necessariamente aprendizado federado, mas hoje em dia em redes a gente tem um tópico quente também que chama Digital Twins, que é você constrói uma rede paralela digital que imita bem a sua rede real, né? Então, ao invés da gente montar uma simulação, programar um simulador, a gente tem um algoritmo de aprendizado de máquina que aprende o comportamento da rede e simula aquela rede de maneira mais fiel com a realidade. Então, tem um escopo bom. No outro sentido, de como que esses serviços, redes de ultraconfiabilidade podem beneficiar a aprendizado de máquina, eu acho que depende de cada aplicação, né? Depende de, será que é crítico, você precisa fazer uma atualização de algum parâmetro da sua rede neural ou do seu algoritmo de aprendizado de máquina em tempo real, você precisa de garantia que aquela informação chegue com um determinado período de tempo até o seu algoritmo para que ele atualize. A pilha de protocolos de rede dos SOs adiciona carga no processamento de pacotes ao introduzir as aplicações ao kernel. Evitando a pilha, reduziria a latência? Talvez, mas aí também acarreta alguns outros problemas. Tem alguns temas de pesquisa de como você começa a quebrar um pouco essa pilha de protocolos e fazer otimização de diferentes camadas ao mesmo tempo. Mas isso também introduz outros desafios, né? Fica mais difícil de gerenciar, de atualizar. Bem, tem um motivo, alguns dos motivos até um pouco mais pré-históricos nesse determinado momento do porquê que a gente tem essas pilhas do jeito que a gente tem. É sempre uma conversa, né? Dá para fazer de maneira mais eficiente? Dá, mas no final das contas a gente também acaba tendo algumas desvantagens introduzidas quando a gente se livra desse conceito das diferentes camadas da rede. Quais são as dificuldades de utilizar aprendizado de máquina na garantia da confiabilidade, além da necessidade de grande volume de dados? Aprendizado de máquina, especificamente, eu acho que um dos grandes desafios é garantir que um algoritmo de aprendizado de máquina tenha, por exemplo, uma acurácia do nível de confiabilidade que a gente está precisando, né? Geralmente a gente fala de acurácias de algoritmos de aprendizado de máquina 90%, 90 alguma coisa por cento, 99%, o que seja, dependendo da aplicação, né? Mas aqui, quando a gente fala de otimização para redes de ultraconfiabilidade, por exemplo, a gente só admite falhas com probabilidade de 0,001%. E se essas falhas são diretamente relacionadas à qualidade de decisão de um algoritmo de aprendizado de máquina, como que é que a gente garante que os algoritmos também tenham uma acurácia do mesmo patamar de confiabilidade que a gente precisa para esses sistemas? Gostaria de saber a sua opinião sobre a importância de garantir baixa latência e alta confiabilidade em outros pontos da rede ponto a ponto, exemplo na nuvem. Eu tenho um estudo que não é parte dessa apresentação mais recente, em que a gente olha para outras partes da rede aqui, né? Aqui hoje a gente focou nessa parte do rádio,
mas a gente também tem alguns desafios aqui em outras partes da rede, né? Atualmente a gente está passando por esse, a gente chama de desagregação em redes de telefonia celular, e que tem uma pegada de virtualização, serviços na nuvem também. E tem uma série de desafios quando que a gente vai para lá, né? Latência, distância geográfica, onde você aloca esses recursos, a carga em uma determinada região onde você está processando os dados para uma determinada região, que também vai influenciar no tempo de processamento daquele processamento que você está fazendo de um determinado algoritmo. E também falhas, né? Muitas vezes quando a gente fala de computação em nuvem, tem uma tendência natural de centralizar as coisas, né? Centralizar com um certo grau de redundância, porque a gente está falando de processamento, tem vários computadores, então se um falha, vários servidores, geralmente tem servidores redundantes para fazer aquele processamento, mas mesmo assim a gente ainda acaba ficando prone a um único ponto de falha, né? Se a gente fala e sempre há notícias disso, né? A gente tem alguns data centers, a gente tem algum problema no switch de entrada daquele data center, o data center cai, por exemplo, por algumas horas. Então, nesse caso aqui, essas coisas críticas, né? A gente acaba introduzindo esses pontos únicos de falha. A gente teve o problema da Microsoft há pouco tempo, né? Todo mundo ficou sem, os voos foram cancelados, atrasados. Esse é um exemplo clássico, né? Por mais que a gente tenha uma computação em nuvem robusta, por mais que os data centers sejam construídos para ter redundância, um servidor falha, tem outro, tem múltiplos switches, sempre vai ter algum tipo de falha que vai gerar um efeito avalanche e as coisas vão simplesmente parar de funcionar. É que eu estou rindo, que eu vou explicar. Eu sou analista de redes do ponto de presença de internet de Minas Gerais, que o DCC abriga. Então, a gente teve uma falha no nosso data center, que assim, todas as instituições de ensino e pesquisa de Minas Gerais ficaram sem internet algumas horas. Então, eu entendo o problema de energia, por isso que a gente ri. Como garantir confiabilidade numa rede altamente móvel como uma rede veicular? Existem outras possíveis soluções, além de aumentar a quantidade de estações base? É uma boa pergunta, eu não tenho uma resposta exata de como fazer isso, para ser sincero. Porque a mobilidade, no final das contas, apenas coloca mais um desafio no final das contas, né? Porque mesmo quando a gente fala desse tipo de rede aqui, por exemplo, onde a gente tem essa área branca, onde a gente suporta serviços de ultra confiabilidade, a gente começa a ter um usuário aqui extremamente móvel, como um carro. A gente tem problemas de, por exemplo, vão ter zonas aqui, ó, que a gente tem que fazer a transição entre uma estação base e a outra, né? Como que a gente garante que essa transição seja de forma suave, não tenha falhas? Então, é mais uma dimensão de desafios. Muitos dos estudos que eu tenho visto nesse escopo fazem uso de um pouco do que a gente explorou aqui de múltiplas conexões, porque basicamente nesse quesito de handover, né, transitando de uma estação base para outra, uma das vantagens de se ter múltiplas conexões é, talvez a gente consiga manter a conexão para pelo menos uma estação base durante aquele período de transição e não ter uma falha. A última pergunta do professor Daniel Macedo. O problema da alta confiabilidade na cidade parece muito desafiador. Se consideramos uma indústria com sua rede privativa, facilita? Boa pergunta. Não tenho uma resposta concreta, exatamente. A intuição é que sim, né, as coisas deveriam ficar um pouco mais fáceis. Eu tenho trabalhado atualmente nesse quesito de redes industriais. E também tem alguns desafios, porque por mais que tenha esse desafio em uma rede urbana do tamanho geográfico, da área que a gente tem que cobrir, uma rede industrial, em alguma parte dos casos, a gente tem um problema muito grande de obstruções. Então, dependendo da rede, os resultados preliminares que eu tenho até agora é que as coisas podem ficar tão desafiadoras quanto, na verdade, de uma rede urbana em larga escala. Claro que as coisas ficam um pouco mais sensíveis ao tipo de rede industrial que você tem, mas com alguns modelos de rede que a gente tem estudado ultimamente pelo 3GPP, eles têm uma lista de modelos para a indústria, a gente tem obtido que, em alguns casos específicos, as coisas ficam quase talvez até um pouco mais desafiadoras do que redes urbanas em larga escala. Agradecer mais uma vez o André Gomes com uma salva de palmas.
gente vai agora para...